Olá, pessoal! Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para compartilhar do Evangelho e já quero pedir para que, se você puder nos recomendar, compartilhando, curtindo, fazendo o seu comentário, para que isso seja divulgado para mais pessoas aqui na plataforma. Lembrando também que, se você quiser ajudar o canal, aqui nos contatos e em algum canto da imagem vai estar aparecendo o nosso Pix também. E hoje nós vamos falar sobre graça para os falidos. Em Lucas, no capítulo 5, o Senhor Jesus diz uma coisa muito interessante. Ele diz que ele não veio para os bons. Ele não veio para pessoas boazinhas, mas ele veio para os maus, para os que estão doentes. Porque são os doentes que precisam de médico e são os maus que precisam de arrependimento. Então, para esse fim e para esse tipo de pessoa é que ele veio. E isso é, no mínimo, paradoxal, porque nós somos uma raça, o ser humano é uma raça que é muito meritocrata. Nós queremos ser sempre mais, ou aparecer e parecer sempre mais. Nosso cotidiano aqui no mundo, o melhor é o que vence em primeiro. O que se destaca é quem tem a primazia. Então, nós somos ensinados desde o começo a sermos meritocratas. E no reino de Deus, as coisas não funcionam desse jeito. Há quem acha ainda nos dias de hoje que é possível conquistar o amor de Deus. Então, se eu passar a jejuar muito, ou orar muito, ou ler muito a Bíblia e fazer evangelismos, dedicar uma vida mesmo para as coisas de Deus, dessa maneira então eu estou conquistando mais o amor de Deus. Como se Deus pudesse me amar mais por coisas que eu faço aqui. Mas a palavra do Senhor não nos diz isso, não nos ensina isso. Acontece que no reino de Deus, tudo é pela graça. Tudo começa em Deus. Não é o ser humano quem busca a Deus. Até porque Paulo diz isso em Romanos. Ele diz, olha, ninguém busca a Deus. Todos se extraviaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Isso acontece por causa do pecado. O pecado que herdamos em Adão nos transformou em filhos da ira, nos transformou em seres malditos, seres avessos a Deus. Então, nessa condição em que nós nos encontramos, é impossível que nos acheguemos a Deus. É impossível que possamos fazer alguma coisa para sermos aceitos por Deus. Mas ainda existem pessoas que acham que isso é possível. Isso nada mais é que um ser religioso. É o que a religião nos ensina. Então, tudo que eu puder fazer para Deus me aceitar, assim vai ser. Mas como eu disse antes, as coisas no reino de Deus não são por méritos, são pela graça. E para que isso fosse possível, para que nós fôssemos aceitos, Deus nos enviou a própria graça encarnada, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade. Ele é a própria graça encarnada. Então, o Senhor Deus, o Pai, proveu a salvação de nós pecadores em Cristo. Só dessa maneira nós podemos ser aceitos por Deus, pelo que Cristo fez e não pelo que eu faço. O nosso problema, ele não é tanto pelo que fazemos, isso também, mas é pelo que nós somos por natureza. Tem uma pessoa que uma vez deu um exemplo a respeito disso, dizendo, se eu plantar um pé de limão, por exemplo, e passar vários anos, passaram vários anos, mas aquele pé de limão nunca produziu fruto algum.
Mas se lá pelas tantas esse pé de limão produzir algum fruto, o único fruto que ele vai poder produzir é limão. Por quê? Porque é da natureza do pé de limão produzir limões. Mas suponhamos também que ele nunca mesmo tenha produzido nenhum fruto, nenhum limão. Mesmo assim, ele não deixa de ser um pé de limão, porque é da natureza do pé de limão. E para nós, seres humanos, é a mesma coisa. Nós somos, por natureza, filhos da ira por causa do pecado. Nós somos, por natureza, filhos do maligno. Nós somos, por natureza, pecadores, portanto, avessos a Deus. Inimigos de Deus. Então, da nossa condição, da nossa posição, é impossível que cheguemos a Deus. É por isso que Deus desce. É por isso que Deus se encarna, vira homem, vira gente, para alcançar gente como a gente. Gente falida, gente mesquinha, gente egoísta, gente assassina, adúltera. Como nós somos. Alguns mais, outros menos. Ou às vezes pessoas moralmente maravilhosas, que às vezes nem cometeram coisas assim tão terríveis. Mas, se a gente colocar o exemplo do pé de limão, a natureza delas ainda assim continua corrompida. Porque se um dia tiver a oportunidade de fazer algo ruim, assim fará por conta da sua natureza. Então, o Senhor proveu a salvação em Cristo por nós, nos enviando Jesus, nos enviando Cristo encarnado em Jesus. E aí o Senhor Jesus, naquela cruz, ele nos incorpora, ele nos atrai nele, para que essa natureza contaminada do pé de limão seja extinta. Então, o Senhor é quem fez isso por nós. O que nós precisamos, o que eu quero chamar atenção aqui com tudo isso é, nós precisamos tirar do centro o humanismo. Nós precisamos tirar, descentralizar tudo aquilo que a gente acha que vem do homem para tentar fazer as coisas de Deus ou para tentar alcançar Deus. Nós precisamos tirar isso do nosso meio. Porque senão nós vamos começar a nos achar muito importantes, muito espirituais e achar que em nós possui alguma coisa. A Bíblia diz que nós temos um tesouro, sim, mas em vaso de barro. Ou seja, nós somos o vaso de barro e em nós habita o tesouro que é a vida de Cristo. Então, tiremos todo esse humanismo do nosso meio e coloquemos a centralidade de Cristo. Paulo diz que foi do agrado do Pai em que em Cristo convergisse todas as coisas. E que a nossa vida seja por Ele e para Ele e dele. Porque é tudo dele, todas as coisas são para Ele. Então a mensagem, o cerne da mensagem hoje é isso. Nós somos alcançados pela graça. E aí Paulo vai dizer, para nós terminarmos, que se é pela graça, já não é por obras, já não é pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer. Porque se fosse assim, não seria pela graça. A nossa salvação é pela graça, é de graça, e nada no reino de Deus que não seja de graça pode ser de Deus. A questão é, para Deus não saiu de graça. Para Deus custou a vida do Filho. Então eu e você precisamos receber isso. Precisamos receber essa graça. E a partir do momento em que recebemos a graça, nós passamos a andar e caminhar pela graça. As nossas atitudes começam a ser refletidas pela vida de Cristo que habita em nós. Só assim, meus amigos, um ser humano pode verdadeiramente mudar. Não só por fora de aparência, mas em verdade, no profundo do coração. Somente através disso. Que essa mensagem possa ter tocado o seu coração e revelado um pouco mais da pessoa e da centralidade de Cristo. E eu vejo você numa próxima oportunidade. Amém?